do nono ano, vamos já continuar nosso assunto sobre modelos atômicos. Aqui tem uma atividade do livro, a primeira questão do livro de vocês, que pergunta qual o nome do teórico que representa cada desenho. Tem o desenho A, o B e o C. No desenho A, temos um modelo atômico esférico que não é maciço, composto de duas partículas, ou seja, a negativa, que é representado o elétron, e a positiva, que é representado o próton. Então, no caso, todas essas características se adequam ao pudim de passas, que é feito pelo modelo atômico de Thomson. Na B, temos um modelo chamado bola de bilhar, que foi representado por Dalton, que ele é esférico, maciço, não pode ser dividido e não tem nenhuma carga elétrica, nem negativa nem positiva. Na letra C, ele é mais complexo, porque ela tem três subpartículas, um representado pela bolinha verde, a outra pela laranja e a outra pela preta. No caso, não seria o modelo de Rutherford, porque Rutherford ele dizia que o modelo dele era o sistema planetário, que era constituído pela eletrosfera, que localiza-se o elétron, e o núcleo, que é o próton. E no caso aí tem duas subpartículas, então já não seria de Rutherford. Já o modelo de Bohr também não seria, já que Bohr não sabia da existência da partícula do nêutron. Então, o mais que se adequa seria o modelo atual, que é constituído de uma eletrosfera, que é onde se localiza o elétron, que é representado por essa bolinha verde. Temos o núcleo, onde o núcleo tem o próton, que é a carga positiva, e o nêutron, que é carga zero. Então, no caso, o nêutron veio ajudar para estabilizar o átomo. Então, C seria Rutherford em parceria com Bohr e Chadwick, já que Chadwick, ele quem descobriu o nêutron. Bom, gente, dando continuidade ao nosso assunto, próximo seria aí o modelo atual, né? O modelo atual, atômico, temos aí, no caso, o núcleo, que é o próton, que é a bolinha azul clara, o nêutron, as bolinhas vermelha, e o elétron, as bolinhas azul escura. Onde o próton, se a gente contar quantas bolinhas tem, são 6, ou seja, P igual a 6. No caso, o nêutron, N igual a 6. E os elétrons, se a gente contar as bolinhas azul escuras, seria o quê? 6. Então, elétron igual a 6. Então, a gente pode identificar através de um modelo atual, no caso, a quantidade. Aí temos agora a questão 2 símbolos aí, o A e o B, onde em cima fica o 42, embaixo o 18. E da B, em cima o 44, embaixo o 18. No caso, ele pede o número de massa, o número atômico, elétron, próton e nêutron. Que o número de massa pode ser representado pela letra A, o número atômico pode ser representado pela letra Z, o número de elétron pode ser representado pela letra e próton, letra P, e nêutron vem de N, letra N. No caso, em cima fica a massa, embaixo fica o número atômico, elétron e o próton. E o nêutron, você vai pegar o número de cima menos o de baixo. Então, vamos colocar os números. Número de massa da letra A seria 42 e a B 44, ou seja, são números que estão em cima, tá vendo? Número atômico embaixo, 18 e o B 18 também. Número de próton, mesma coisa, embaixo 18, embaixo do B 18. Número de nêutron, você vai pegar em cima o número de cima menos embaixo.
42 menos 18, 24. E letra B, 44 menos 18, 26. Bem facilzinha essa conta. Temos aqui também a natureza atômica da matéria, ou seja, você pode utilizar uma equação matemática que é A igual a P mais N. Lembra que eu disse que A representa a massa, então para a gente determinar a massa, só basta ter números de próton, que é P, mais número de nêutron. Ou a mesma coisa, número de massa igual a Z mais N. Lembra que eu disse que o P é igual a Z, ou seja, fica embaixo, pode ser representado por esses dois cálculos. Mas também a gente pode fazer isso direto, como eu falei anteriormente. Por exemplo, temos um símbolo, que é o Na, que é representado pelo sódio. O número de massa fica em cima, que é A, e o número atômico, que fica embaixo, é Z. Então, aqui é bem claro essa formulazinha, certo? Mas na tabela periódica, gente, também já vem tabelado o número atômico, ou a mesma coisa de número de prótons, que fica em cima. Ou seja, aí tem o Ne, que é representado pelo neônio, e o número atômico dele é 10. Se a gente for olhar a tabela periódica, por exemplo, o hidrogênio, ele é o primeiro a ser localizado na tabela periódica. Então, o número atômico dele é 1. A tabela periódica, se vocês observar, vai em ordem crescente, seja 1, 2, 3, 4, sucessivamente. Então, no caso, a tabela periódica é colocada os elementos químicos a partir do número crescente e do número atômico, certo? Então, recapitulando, né? N é nêutron, certo? E, elétron, P, próton, A, número de massa, Z, número atômico, certo? Temos aí a fórmula, né, que eu falei, A igual a Z mais N. Só para recapitular o que eu falei. Aí temos aqui um exemplo de um átomo neutro, tá vendo aqui? E temos o exemplo de um íon. O que é um átomo neutro? Se você olhar, é um elemento químico que não tem nenhuma carga elétrica, ou seja, nem positiva nem negativa. Tá vendo que aí tá o zero? Então, ele nem vai ganhar, nem vai perder. E temos aqui um íon. O íon, ele é dividido em dois. O cátion, que é representado pelo positivo, e o ânion, representado pela carga negativa. No caso daí é um cátion, né? Tá vendo que ele é o expoente mais 2. Ou seja, a definição de cátion quer dizer que ele vai perder. E ânion, ele vai ganhar. Então, como tá mais 2 ou 2 mais, ele vai perder 2 elétrons, certo? Se fosse 2 menos, ele ia ganhar 2 elétrons, certo? Faz a mesma coisa que eu expliquei anteriormente. Em cima, número de massa. Embaixo, Z igual a P, certo? E número de nêutron, em cima menos embaixo. O Z, tá vendo? Fica embaixo, então tá 20. O P, Z é igual a P, 20. Só que ele colocou mais, né? O mais é para representar que a carga do próton é positiva. Elétron, 20, ou seja, no caso, fica embaixo também. Z igual a P igual a E, ou seja, para um átomo neutro. A única diferença, tá vendo aí, que é o sinal negativo. Então, o sinal negativo corresponde ao elétron, então, menos 20. O N é bastante, não precisa nem decorar a fórmula, é só pegar em cima, menos embaixo. O número de cima é 40 e o menos 20, que é o número de baixo, que vai dar 20. E o número de massa, lembra que eu disse que é A, que representa sempre o em cima, que é 40. Nesse caso aqui, já fica um pouco diferente. No caso, cálcio, 2 mais, ou seja, vai ser diferente o número de Z, P e E. No caso, o Z é sinônimo de P, ou seja, a mesma quantidade de Z vai ser P. Então, vai ser embaixo, 20, 20. A única diferença é que a gente tem que colocar a carga positiva para representar o próton, certo? O elétron já não vai ser igual. Por quê? No caso aí, a quantidade de elétron, ele vai perder. Então, no caso, você vai fazer 20 menos 2 vai dar 18. Negativo. Por que negativo? Para representar aqui é o elétron, certo? Número de nêutron não vai influenciar a relação ser um cátion ou ânion. Você vai fazer a mesma coisa. 40 menos 20 vai dar 20.
E a massa também não influencia, então vai ser em cima 40. A única coisa que vai modificar, sendo um átomo neutro ou íon, será a quantidade de elétrons, certo? Então, recapitulando, neutro não ganha nem perde elétrons. Já um íon cátion vai perder elétrons. E quando é um ânion, vai ganhar elétrons.